Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 29, um trecho, para ver o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Números capítulo 13, versículo 25 em diante. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, a terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Apresentou os produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Esse é um depoimento que eles trouxeram e nós vamos ver agora. O que está por trás disso tudo? Eu tenho como título dessa mensagem: Aparências enganam. E talvez você esteja com uma expectativa de que eu vá falar sobre aqueles gigantes que assustaram as pessoas. Mas eu quero falar daqueles que não assustam e são os nossos inimigos. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida agora diante do Teu altar para Tu falares conosco. Senhor, nós estamos aqui conscientes de que estamos num lugar santo. Estamos aqui certos de que viemos aqui porque temos esse prazer de estar na Tua presença. Senhor, nós não queremos assistir a nada, mas nós queremos participar com a nossa vida, com a nossa alma, o nosso coração, de tudo aquilo que está sendo feito aqui nesta noite. Portanto, Senhor, mais uma vez, ensina-nos. A palavra de Deus, ela serve bastante para nos ensinar, para nos corrigir, mas para nos alertar também de coisas que podem estar acontecendo e nós não estamos enxergando. Por isso, fala conosco, Senhor. Ajuda-nos e ensina-nos, em nome de Jesus. Amém, amados? Essa história é uma história que qualquer criancinha aqui na igreja conhece, qualquer criança que frequenta a igreja conhece. E havia uma promessa de Deus para aquele povo, como há para nós hoje. Em tudo que nós formos falando, eu queria que os irmãos fossem fazendo a analogia, a comparação com a nossa vida, aquilo que nós temos enfrentado. Alguém disse uma vez, e à primeira vista me pareceu assim um pouco exagerado, mas na verdade eu entendo o que esse pastor disse uma vez, que nós nascemos para sermos perseguidos pelos nossos inimigos, principalmente porque os nossos inimigos têm uma inveja tremenda do que Deus fez por nós. E ele não podendo fazer nada contra o nosso Deus, ele não podendo destruir o nosso Deus, eles trabalham, os nossos inimigos trabalham para que nós abramos mão, ou então nos adaptemos, nos envolvamos nas coisas que não são próprias da visão de Deus para nós. Ou seja, Deus nos preparou para, embora sermos perseguidos, foi Jesus que disse: no mundo tereis aflições, perseguições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas mesmo assim,
Se nós começarmos a pegar os versículos que falam que o Senhor também não nos deu nenhuma provação que nós não possamos suportar, acima da nossa capacidade. Antes, Ele dá o escape. Então, o tempo todo, o Senhor tem cuidado disso. Mas o que faz com que nós nos percamos? É quando as aparências nos enganam. Quando nós observamos alguma coisa que aparentemente tem aquele aparentemente, eu pensei que era perigo, não é perigo. Sim, mas eu quero falar mais daquele. Olha, aquilo ali não parece ser tão ruim. Eu já ouvi muita gente dizendo, não, eu fui lá, eu frequentei aquele lugar, mas é um lugar bom, as pessoas lá são boas. Os irmãos imaginam do que eu estou dizendo? Eu fui ali, meu irmão, você não pode entrar num lugar desse, aquilo é dedicado ao mal. Não, eu acho que você está equivocado. As pessoas lá são risonhas, as pessoas lá falam coisas bonitas, as pessoas lá falam o nome de Jesus, as pessoas lá têm um respeito muito grande por Deus, mas eu digo, as aparências enganam. Dentro dessa colocação aqui que Deus antes havia falado, lá no Êxodo, Ele disse, lá ainda na saída do povo dele do Egito, Ele disse que daria uma terra onde emana leite e mel. Ele daria uma terra que era a terra dos jebuseus, dos heteus, dos cananeus e tudo que termina em eus. Ele disse isso. E quando Moisés chega nesse lugar, e não demorou muito tempo para chegar, meses eles chegaram naquele lugar, eles viram que conferia tudo, o endereço, o CEP, conferia tudo, inclusive os povos. Eles relatam aqui no versículo 29, que os amalequitas vivem em Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam a região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Ele está dizendo, é aqui mesmo. Nós checamos aquilo que Deus falou conosco, é aqui mesmo. Não tem nada de errado. Mas por quê que eles não ficaram? Isso é uma questão que eles se assustaram com as pessoas que tinham ali e não quiseram lutar. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre um determinado povo nessa trinca, nesse bolo de gente diferente aqui, jebuseus, hititas, amorreus. Eu quero falar de um povo chamado os amorreus. E as características desse povo eram características que agradavam a muita gente. Na verdade, esse povo não assustava. Segundo a história, os amorreus eram pessoas de boa aparência, para começar a conversa. Eles tinham um aspecto aparentemente gentil. Não era aquele povo que você olhava e tinha cara de gigante de guerra, que eu vou morder sua orelha. Mas era um povo com um aspecto aparentemente gentil, legal. Um povo que até dava vontade de conviver com eles. Em outras palavras, pela aparência, aquele povo não tinha nada demais. E eu quero fazer uma comparação dessa caminhada que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo uma caminhada semelhante até chegarmos à nossa Jerusalém celestial. Nós somos peregrinos aqui. Nessa caminhada, nós vamos nos defrontar, nós vamos encontrar muita coisa que aparentemente não nos assusta, mas são muita gente, muitas coisas e muita gente, mas são os nossos inimigos. São aqueles que aparentemente não oferecem nenhum perigo, mas estão minando as nossas forças. Eu diria que o que há nos amorreus
se assemelha bastante aos inimigos espirituais da igreja. Estamos numa série falando de igreja, por que nós temos que ter cuidado. Hoje de manhã pregamos sobre igreja, domingo que vem sobre a igreja como corpo e depois a igreja como noiva de Cristo. E enquanto nós não entendermos isso e estivermos ligados, vigilantes, o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, nós temos um adversário, ele fica dando volta ao redor, ao derredor, procurando oportunidades, procurando situações. Quando eu vejo esse versículo, eu fico imaginando que se nós estivéssemos ilustrando aqui com imagens, ou passando um filme mostrando como é que o apóstolo Pedro está recebendo de Deus esse alerta, ele estaria dizendo assim: vocês têm perto de vocês pessoas que aparentemente são confiáveis. E eu estou falando das pessoas que são inimigos das nossas vidas, irmãos. Mas pode ser que você encontre um não confiável dentro da comunidade que você frequenta. É possível que isso aconteça, mas eu me refiro mais ao povo com o qual nós precisamos conviver. Porque nós estamos aqui no mundo, não somos aqui, mas somos aqui, estamos aqui. E nós precisamos entender o que é que Deus quer da nossa vida como servos dele. Será que Deus quer que eu esteja somente no meio de pessoas confiáveis? Será que Deus quer que eu só me relacione com pessoas que não precisam de nenhum tipo de ajuda espiritual? Será que é isso que Deus quer? Mas o perigo é que quando nós nos colocamos numa situação de nos relacionarmos com o propósito de ganhar vidas ou de mostrar quem é o nosso Deus, muitas vezes nós cedemos por causa das aparências. Quantas pessoas já foram enganados? Quantos de vocês já foram enganados por alguém que você nunca imaginou? Tem algum, pelo menos uma pessoa só aqui? Eu já fui várias vezes. Eu não sei se irmão tem. Eu não quero os nomes, não preciso dizer quem te enganou. Mas eu acho que alguns ficaram com vergonha de dizer que foram enganados. Vou perguntar de novo: quantos já foram enganados? E uma multidão agora levantou a mão, não é verdade? E é assim que acontece. Por quê? Porque muitas vezes, primeiro, nós não temos capacidade humana de conhecer o coração. Isso é a primeira coisa. Só Deus conhece o coração. Nós não temos capacidade. E porque não temos capacidade, nós olhamos as aparências. Nós não conseguimos entender o interior, olhamos as aparências. Mas como é que eu vou olhar o interior se eu não tenho capacidade? É aí que você precisa do Espírito Santo. É aí que você precisa estar ligado o tempo todo. Diz: pai, me fala, é isso ou não é isso? Quando Davi estava em situação difícil, ele entrava na presença de Deus e fala: é para eu fazer ou é para não fazer? É para eu ir? É para eu perseguir ou não é para eu perseguir? E se eu perseguir, eu vou vencer ou não vou vencer? Davi, ele gostava muito de perguntar a Deus, e é isso que nós devemos fazer. Quais são os perigos de uma batalha espiritual? Como lidar com os inimigos sutis? Eles fizeram inimigos sutis. Eu não sei se aconteceu, mas de repente o povo está ali e vem os filhos de Anak, e nós sabemos que os filhos de Anak eram homens grandes, gigantes. Anak era um grandalhão, e de repente eles começam a se assustar e aparecem os amorreus. Estou conjecturando para que nós observemos o que acontece na nossa vida cotidiana. De repente, aparecem os amorreus e dizem: o que está acontecendo? Não, fica aqui tranquilo. Não vamos para lá, não. Sai de perto desses filhos de Anak, sai de perto desses cananeus. Esses são malvados. Eu vou dar uma força para vocês. Amados, está
cheia a terra de pessoas que oferecem ajuda, mas com segundas intenções. Está cheia a terra de pessoas que estão querendo ver o seu mal e demonstram uma coisa melhor para que você creia. Como é que nós saímos dessas situações? Irmão, pastor Isaías, é melhor então nós não vivermos. É melhor nós irmos para o céu, mas você vai para o céu quando Jesus chamar. Não é você quem determina esse tempo. O que nós estamos querendo aqui é abrir os olhos e pesquisar. Nós precisamos saber, nem tudo o Senhor vai chegar e soprar no teu ouvido. Filho, saia dessa que é laço, saia que é laço. Nem tudo você vai ouvir essa voz, mas você pode ouvir essa voz. Mas se você buscar a presença do Senhor e o entendimento do Senhor na palavra, você vai ver que você não vai errar em todas as situações. Você não vai ser enganado em todas as situações. O que quer dizer sede sóbrio e vigilante? Não seja uma pessoa completamente fora de si, uma pessoa desinteressada do equilíbrio na sua vida, mas seja sóbrio e seja vigilante. Porque o inimigo, vosso adversário, está procurando ocasião. Eu quero abordar aqui 2 ou 3 pontos importantes, para que nós, então, possamos identificar na nossa vida o que podemos e devemos fazer. E tudo você vai ver que está fundamentado no conhecimento da palavra e intimidade com Deus. Pastor, você está falando, se descobriu a pólvora. É lógico que nós sabemos que é intimidade com Deus e conhecimento da palavra. Mas segundo algumas pessoas informam, e alguns têm base para informar, algum pastor de igreja, eu conheço a minha igreja, eu fiz uma prova, está cada vez mais diminuindo o número de pessoas que conhecem a Bíblia. Está diminuindo o número de pessoas, cada vez mais o número de pessoas que têm compromisso ou querem compromisso com Deus. Mais que isso, tem diminuído cada vez mais o número de pessoas que está disposto a repassar aquilo que ele recebeu, a repassar aquilo que ele sabe. Tem diminuído. Isso não é de hoje, já aconteceu outrora, quando Josué veio liderando o povo, substituindo a Moisés. Quando eles entram e passam a morar na terra que o Senhor tinha preparado, as pessoas mais velhas foram morrendo. E para baixo, foram deixando de repassar os ensinamentos, aquilo que Deus tinha ensinado, aquilo que o povo vinha repassando, de pai para filho, aquilo foi se perdendo, até que Josué morre, e o povo entra numa depravação, está narrado na palavra de Deus. Que dificuldade! Então, a palavra de Deus nesta noite é para que nós não fiquemos procurando o diabo como dizem que ele é. Se você fosse desenhar o diabo, como é que você desenharia? Você desenharia um chifre, uma capa vermelha. Tem gente que não gosta do meu time só porque ele é vermelho e preto. Um tridente, um rabo. Por que o inimigo diz que o diabo é dessa forma? Para que você nunca o encontre. Você nunca vai encontrá-lo dessa forma, não. Mas a Bíblia diz que ele é um anjo de luz. A Bíblia nos deixa entender, não em 1 ou 2 versículos, mas no contexto geral, que ele é um camarada com aparência legal, exatamente para você não percebê-lo.
para você não percebê-lo, para que você nunca o encontre e seja enganado. Eu diria que os amorreus, estando naquela terra, as pessoas olharam e disseram, mas o que é que esse povo está fazendo? Vocês não têm medo, não? Aqui é o lugar dos inimigos. Eu vi um filme, acho que o título é esse, Dormindo com o Inimigo. Muitas vezes nós estamos dormindo com o inimigo, estamos jantando com o inimigo, estamos sentando à mesa com o inimigo, e o inimigo está só recebendo informações, porque o que ele quer é isso, o que ele precisa saber é isso. Quer ver um exemplo? Você senta com alguém que não é servo de Deus para almoçar, isso é comum. Você está na sua emprego, vamos sair para almoçar, vamos sair um grupo, e dependendo dos dados que você fornece, você é uma presa fácil para o inimigo. Se aquela pessoa não fizer, e ele pode ser um amorreu, se aquela pessoa não fizer, pelo menos você verbalizou aquilo que te traz insatisfação, e Deus se entristece com isso, porque a palavra de Deus nos mostra em várias situações que nós temos que clamar o tempo todo por aquele que nos criou, para que Ele venha nos livrar, que nós não busquemos armas semelhantes ao do mundo. De vez em quando fazem uma pegadinha para você, e você reclama, por exemplo, do seu casamento com um ímpio, uma pessoa que não tem nada a ver com a tua fé, e você recebe uma orientação que aparentemente é agradável, como resolver esse casamento, ou resolver o problema desse casamento. Você está dando armas, e muitas vezes você aceita. Irmãos, hoje nós temos que vigiar tanto até o que falamos perto do celular desligado, aqui, ó. De vez em quando você fala assim, eu estou com uma vontade, não sei, essas férias eu quero passear, não sei, eu tinha uma vontade de conhecer lá no México, aquelas praias, mas não vai dar 5 minutos que vai aparecer no celular, propagandas de praias no México. Quem informou? A inteligência artificial. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que se nós não agarrarmos com Deus, nós estaremos destruídos, ou então teremos a nossa vida espiritual aqui, ou seja, não é nossa vida espiritual, nosso trabalho espiritual, nesse sentido que eu quero dizer, nossa lida espiritual abreviada, ou então cancelaremos, deixaremos de falar. Por quê? Porque as coisas estão cada dia mais difíceis, nós estamos rodeados por uma nuvem de pessoas que querem apenas lutar para que o céu não seja povoado. O negócio não é contigo, o negócio não é comigo, o negócio é com Deus, mas eles não podem dar um soco no queixo de Deus, então ele vem te dar um soco no seu queixo. Eram de boa aparência, eles não eram do tipo que põe medo pela sua aparência, pelo contrário, eram formosos. Diz os escritos onde eu pesquisei, que eles tinham olhos azuis e pele clara, não tinha nada a ver parecido com aqueles com cara de leão. No entanto, eram inimigos. Os amorreus, segundo a sua história, são sutis, são envolventes, seduzem, mas depois atacam e destroem. O que nós precisamos fazer? Deixar de conviver com as pessoas que não estão em Cristo? Não, nós estamos aqui por causa deles. Nós estamos aqui para eles. Nós estamos aqui para que eles sejam alcançados pela palavra. Uma vez eu preguei aqui, trouxe aqui para o altar. Vamos ver se eu consigo fazer hoje aqui. Estamos aqui com um recipiente com forma arredondada. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E se eu pegar um objeto quadrado
que tem uma área, é uma área? Hein? Como? Um diâmetro, exatamente. Por isso que Shalom é cultura. É aquele lance que eu falo, né? Tantos idiomas, e aí a gente esquece o português. Você pega um tijolinho quadrado, que caiba aqui dentro, e eu vou colocar esse tijolo aqui dentro. Eu quero que você imagine um tijolinho quadrado, ou retangular, mas que caiba dentro dessa garrafa. Todos estão imaginando? Vocês estão vendo esse tijolo aqui, irmãos? Estão vendo, sim, pela imaginação. Amém? Esse tijolo representa a nós. Isso aqui representa o mundo. O que ele está dizendo é o seguinte: você está no mundo, mas você não tem a forma do mundo. Quando a palavra diz, não vos amoldeis a este mundo, nós precisamos. Então, não adianta você fugir, não adianta você dizer, eu vou para uma ilha deserta onde não tem ninguém. Você foge à comissão que Deus te deu de ir e pregar o Evangelho. Tudo aquilo que é bom, será que é do agrado de Deus? Há um livro que nós acho que ainda temos ali na livraria, chama-se Do Bem ou de Deus? Porque às vezes a pessoa é do bem, mas não é de Deus. E o que uma pessoa que não é de Deus pode fazer na vida daqueles que são de Deus? É um monte de coisa, depende de você que é de Deus. Segunda coisa, além dessas aparências, e são envolventes, eu quero que você comece a imaginar. Eu quero voltar àquela pergunta: você foi enganado por pessoas que você não imaginava que seria? Faz assim com a mão de novo, vou ver se vocês estão ainda aí. Como é que eles eram? É o seguinte: quero que você me empreste aí R$50, se você me emprestar, não conte que vai receber não. Senhor, você já está me dando todas as pistas, como é que eu vou te emprestar se eu não conto que eu não vou receber? Estou passando uma necessidade. Você sabe que Deus falou que eu ia encontrar uma pessoa bondosa hoje, eu não esperava que fosse tão rápido. Você é essa pessoa. E Ele começa a te envolver. E de repente, você empresta o dinheiro para o camarada, mas numa alegria tão grande, diz, Senhor, eu fiz uma boa ação. E essa pessoa depois, primeiro, talvez ele não tivesse nem aquela necessidade que ele estava dizendo que tem. Segundo, você já sabe, perdeu, porque ele tinha uma aparência. A pessoa que entra na sua casa, você já foi desapontado por pessoas que frequentavam a sua casa, e que chegaram na sua casa, até lavaram a louça da sua casa, arrumaram, ofereceram para levar seu filho na escola, pagaram seu almoço, mas num belo dia você leva uma rasteira, porque essa pessoa era um amorreu. E por que existem esses amorreus? Porque eles têm inveja do que você representa para Deus. Não tire isso da sua cabeça. Ele tem inveja daquilo que você representa para Deus. Ele tem inveja de ver como Deus te ama. Ele tem inveja de saber como Deus se sacrificou, dando o seu filho. Mas mais do que isso, irmãos, não que isso seja pequeno, mais do que isso, além disto, ele tem uma inveja de saber que todos os dias Deus coloca o anjo dele ao seu redor, acampado. E ele diz, não é possível, esse miserável não merece isso, porque nós não merecemos, a Bíblia diz que nós não merecemos. Nós temos por direito, porque ele morreu para que nós recebêssemos isso. Então esses amorreus, essas pessoas falsas, são as mais perigosas, e nós temos que estar atentos. Irmãos, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse tijolo daqui e vou dizer, Senhor, eu tenho que sair do mundo. Eu disse, não, você não pode sair, porque se você sair, eles estão mais perdidos ainda. Por que Satanás não age 100%? Porque nós estamos aqui, a Bíblia diz, porque a igreja de Cristo, através do Espírito Santo, é que detém as atitudes
totais de Satanás. É a igreja de Cristo que detém. A palavra de Deus mostra que ele ainda não está operando 100% no seu ministério aqui, porque a igreja está aqui na terra. Mas a palavra de Deus mostra que quando nós formos retirados no arrebatamento, o inimigo terá liberdade para agir da forma que ele quiser agir. Você imagina, se você tem visto nos jornais, tem tido notícias da maldade humana, de estarmos vivendo num mundo tenebroso, imagine o que o inimigo não fará sem a igreja. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos capazes de destruir as ciladas e as armas do inimigo. A segunda coisa, dizem os estudos que eles viviam em lugares, está aqui, e também fala no versículo 29, eles habitam uma região montanhosa, eles gostavam de viver em lugares altos. Normalmente, não é onde nós buscamos estar. Eu quero estar, Senhor, me leva para o alto. E alguns acham até, não sou contra nem a favor, muito antes, pelo contrário. Mas alguns acham que se Deus só fala com ele se ele for para o monte. Mas deve ir ao monte, eu já fui várias vezes. Hoje você não pode ir para qualquer monte, porque o negócio você vai chegar lá, você vai para o monte e pode ser assaltado. Então você tem que saber com quem que vai, com a turma que vai, se é perigoso. Mas enfim, mas é legal. Eu não sei quantos já foram ao monte, principalmente de madrugada, orar. É coisa tremenda. Então o inimigo sabe que ele pode estar no seu pretenso monte. Quando você começa a buscar, que dificuldade, irmãos. Que dificuldade é para o povo de Deus fazer jejum. E fazer jejum é estar no monte. Fazer jejum é subir as montanhas, é tentar estar mais próximo de Deus. A gente sempre gosta de ensinar, sempre gosta de lembrar que o seu jejum não é para Deus falar com você, é para você entender o que Deus está falando para você. E como é difícil, irmão. Você nunca teve tanta fome quanto tem nos dias de jejum. Você nunca teve tanta dor de cabeça quanto tem. Quando vai começar o jejum? Não, já estou em jejum em 3 dias, estou sentindo dor de cabeça. Pode acontecer, sim. Mas que te impedem em começar. Então, nesses lugares altos, o que representa? O inimigo tenta nos tirar dos lugares altos. O que são os lugares altos na nossa vida espiritual? É a presença de Deus, é a busca incessante, é a busca por aprender, é a vontade de orar, é a vontade de nos aproximarmos da presença de Deus, mas ali existem os amorreus. Você não está exagerando? Por que orar 3 vezes na semana? Só 3 vezes? Daniel orava 3 vezes ao dia? Por que você vai à igreja todos os dias? Por que você vai à igreja 3 vezes na semana? Não basta uma? E a resposta deve ser, porque se houver culto 6 dias eu vou servir. 6 dias eu vou ser bênção. 6 dias eu vou receber, mas 6 dias eu vou abençoar. Eu vou me encontrar com pessoas que precisam da minha presença e da minha atuação. Então nós temos que ter muito cuidado, porque os amorreus, nossos inimigos sutis, bonitos, olhos azuis, envolventes, eles habitam os lugares altos, as montanhas. Eu digo sempre que muito difícil, talvez impossível quase, das pessoas demoverem-nos das ideias de servirmos a Deus, dizendo, larga esse Deus, isso é uma maior bobagem, você está maluco, para quê? Que é isso? Lá é tudo mentira, não acontece nada nessa igreja, e você está vendo o que acontece, o diabo sabe o que você vai ver, então esse cara é mentiroso, eu não quero papo com ele, mas ele nunca vai fazer isso, por isso que ele fica dando voltas, procurando uma oportunidade, e a oportunidade, sabe qual é a oportunidade? É aquela que sai da sua boca, é aquela que você verbaliza, é aquela que você pede help, e pede help a uma pessoa errada. Não errada no sentido de, esse é o certo, esse é errado. É errada no sentido daquele que não está qualificado na mesma fé que você. Aquele que não está no mesmo nível de fé com você.
é aquele que não acredita nas grandezas e grandiosidade, no poder grandioso de Deus, é aquele que não acredita no poder sobrenatural de Deus, é aquele que debocha de você. E esses são, muitas vezes, aqueles que estão perto de nós, e que são pessoas boas, que pagam o meu almoço, ou que vão ali, que pagam o seu almoço, ou que saem contigo, que dizem palavras bonitas, mas são os amorreus. As aparências enganam. O apóstolo Paulo nos alerta que a nossa guerra é totalmente espiritual. E isso implica em alguns cuidados. Eu quero partir para o final para nós podermos orar. O tempo todo temos que ter isso em mente. O inimigo é espírito. Se você não tiver isso em mente, você pode estar sendo minado e já vencido sem saber. O inimigo é espírito. E esse espírito maligno, porque ele é um espírito maligno, ele entra nas pessoas que oferecem o seu corpo, sem falar, pode entrar no meu corpo. Tem uns até que falam, né? Vem, aposta de mim, mas eu estou dizendo aqueles sutis, porque ele é sutil. Daquele que, através da sua mágoa, através da sua linguagem, através da sua forma de agir, através da sua forma de tratar a palavra de Deus, através do seu desinteresse pelas coisas de Deus, ele sempre vai encontrar um cantinho que ele pode entrar e fazer morada na sua vida. É espiritual. E se ele é espírito, você não pode combatê-lo com a carne, mas tem que ser com outro espírito, e consequentemente, outro espírito mais forte. E tem que ser o Espírito Santo de Deus. Ele é sutil e por isso, ele nunca vai te atacar, nunca vai nos atacar pelo motivo que ele inicialmente quer atacar. Mas ele transforma a situação em algo que você seja incapaz de perceber que está em perigo. Este é o amorreu. É aquele que muitas vezes vai fazer você dizer assim, interessante, eu estou nessa igreja há 10 anos, e a igreja nunca fez nada por mim. A igreja nunca me deu nada. Mas eu tenho um amigo, que inclusive nem é de igreja, e com meia hora de conversa com ele, ele entendeu o meu problema, e ele já comprou a minha causa, ele já me trouxe isso, já me trouxe aquilo, já me acolheu. Todos os dias ele me liga, ou ela me liga, para dizer, você está bem? Eu vou fazer um pensamento positivo aqui para você, pensamento positivo, vou jogar uma palavra forte. E a pessoa diz, como pode eu habitar ou conviver com uma igreja que nunca fez nada por mim? Hoje de manhã nós pregamos, muitas vezes nós não recebemos porque nós não queremos receber. Nós estamos com o coração aberto para receber. Mas o inimigo é tão sutil que ele consegue fazer com que você abra o coração. Porque se você não abrir o coração, ele não vai conseguir entrar. Não há a menor hipótese do inimigo entrar na sua vida se você não der brechas. Você precisa dar brechas para ele entrar. Se não der brecha, ele não tem. Por quê? Porque há uma autoridade sobre a nossa vida. E que muitas vezes nós abafamos essa autoridade na nossa vida. Entristecemos o Espírito Santo. Apagamos o Espírito Santo. E aí ele então entra e faz um salseiro, como dizem isso, na vida da gente. Eu quero terminar, irmãos, lembrando uma coisa que muita gente diz que sabe, mas se esquece. Nós não podemos lutar com as nossas armas. Nós precisamos lutar com as armas de Deus. Oh, senhor, desde pequeno eu ouço isso, pastor, e por que você não faz? As nossas armas são armas que o inimigo não tem poder, por isso ele diz, você não consegue. Que é para você dizer, realmente eu não consigo. Mas as nossas armas são conhecidas por Deus, e Deus as colocou em nós,
capaz de vencer qualquer situação. É uma chave que abre qualquer porta que precise ser aberta. E é uma chave que fecha todas as portas que precisam ser fechadas na nossa vida. E ela se chama oração. E eu não concebo a ideia que eu não consiga orar. Ficou bonitinho aquilo lá na porta. Quantos já perceberam aquilo que está lá escrito na porta? Quem não percebeu ainda, levanta a sua mão. Não percebeu ainda. Não percebeu? 2, 3, 4. Olha lá o que está escrito. Ali é uma sala de oração. Se você abrir ali e virar para a direita, é uma sala especial. Convido os irmãos a depois, quando acabarem aqui, dar uma olhadinha lá o que é a nossa sala de oração. Uma sala preparada para o ambiente ficar propício. Quantos aqui... Não vou fazer essa pergunta. Quantos já foram lá? Não vou fazer essa pergunta. Mas é para isso. E nós estamos vivendo um tempo, a Igreja Shalom tem experimentado um tempo onde a oração tem sido, as orações que temos feito, têm sido respondidas, ou do jeito que você quer, ou do jeito que você precisa. Amém ou não? Amém. Às vezes você pensa que ela não foi respondida, porque não deu do jeito que você quer. Você pediu amarelo e viu azul. Mas o Senhor disse assim, você está vendo o amarelo? Esse amarelo vai acabar. Eu estou te dando o azul. É do jeito que você precisa e não do jeito que você quer. E o inimigo tem feito com que pessoas parem de orar, porque a única forma dele ser derrotado é através da oração. A única forma que ele tem de não nos vencer é através da oração. A história do povo de Deus mostrada aqui na palavra, além de nós aqui termos tido vários testemunhos, é como a oração inverteu completamente algum processo, como a oração desapontou pessoas que não acreditavam na nossa oração, ou no nosso Deus a quem oramos, melhor assim. Não é a sua oração que é potente, é o Deus da sua oração, a quem você está endereçando a sua palavra. Mas a Bíblia está repleta de um povo minoritário, de um povinho chamado pão de cevada, era um dos apelidos. E o povo com medo, acampado, esse homem, e Gideão ao ouvir isso, e Gideão que estava com medo, e o povo inimigo estava com medo de Gideão. Amados, muitas vezes, para nós ouvirmos testemunho de nosso Deus, do que Ele é capaz, nós temos que ir ao terreno do inimigo. E vocês vão ver o que eles estão dizendo, cuidado com esse povo, hein? Cuidado com esse povo da Shalom aí, cuidado com esse povo da Igreja Batista ali, hein? Cuidado com aquele povo da Igreja Metodista, Assembleia, Lagoinha. O povo está orando, não vai lá, não passa lá perto não. Nós temos que ter consciência dessa arma que nós temos. Eu espero que você tenha entendido de coração que aquilo que nos assusta talvez não esteja na nossa frente e nunca vai aparecer, mas que você precisa estar ligado nas sutilezas do inimigo, naquelas coisas gostosas que alimentam o seu ego, que massageiam o seu ego. Você tem que ter algum cuidado para saber se você não está cuidando de si ou está cuidando das coisas de Deus. Quero orar agora. Queria que todos nós ficássemos em pé. E eu estou oferecendo, a custo zero, 0,800, você não vai pagar nada. Eu estou oferecendo a você a oportunidade de orar por alguma coisa que você quer ouvir de Deus. E se você ainda não está desconfiado de nenhuma proposta ou de algum amorreu, os irmãos já entenderam, né? Algum amorreu na sua vida? Não tem. Eu queria que você ao menos orasse, Senhor, me livra dessas pessoas que podem vir. Não me livre daquela pessoa ruim. Não, você precisa encontrar com a pessoa ruim e mostrar que você é sal, que você é luz. Não é isso, acabamos de mostrar aqui. Você pode estar perto da pessoa e não se amoldar à pessoa, e é isso que Deus quer de nós. Mas eu quero que você ore assim, Senhor, eu vou entrar numa situação que eu não conheço. Por exemplo, Lucas e Vitória vão entrar numa situação dia 8 de julho.
Eles vão se casar. E, normalmente, aquele que vai casar não casou. É tudo novo. Pode ser que você esteja assim, dia 1º de julho eu assumo o meu emprego, meu novo emprego, ou meu primeiro emprego. Não precisa ser o primeiro, basta ser um outro. O que me espera naquele lugar? Quantos amorreus tem ali? Senhor, me livre desses laços, do laço, a Bíblia diz, chama esse laço de quê? Laço do, fala alto, laço do passarinheiro. Não sei quantos, eu fui da roça, eu não sei quantos sabem o que é o laço do passarinheiro. Mas o laço do passarinheiro, normalmente, é algo que o passarinho não percebe. É um visgo que eles colocam na árvore, alguma coisa assim, e quando ele pisa ali, ele já não sai mais dali. Senhor, nos livre dos lugares onde nós vamos pisar. Você vai começar uma semana amanhã, que você não tem a menor noção. Você tem compromissos, mas você não se engane. Há amorreus próximo de você. Há amorreus próximo dos seus filhos. Onde estão seus filhos? Se o seu filho se ausentar de casa por 1 hora, você sabe onde ele foi? Ele pode estar junto de um amorreu. E ele vem e apresenta: pai, mãe, olha que amigo legal que eu encontrei. O senhor sabia que ele fala tudo o que o senhor falava para mim e que o senhor tem falado? Ele fala que Jesus é bom. Ele até cantou um corinho. E aí você chega e diz: vem cá, amorreuzinho, vem cá. Qual é a sua igreja? Bem, aí você já sabe que ele não é de lugar nenhum. Na verdade, eu nem preciso de igreja, porque se o senhor perceber, as igrejas estão completamente estragadas. Não há necessidade. E se você deixar o amorreu, convence você que você não tem que ter, ou pertencer melhor, ao corpo de Cristo, que é a igreja. Você sabe onde seu filho anda? Você sabe quem está afiando o seu filho? Qual o ferro que afia você e seu filho? Você tem sabido disso? Eu vou te complicar agora. Você sabe quem é o professor da escola lá do seu filho? Às vezes, nós temos medo de tanta coisa. E não temos medo de enviar nossos filhos para a escola. Mas temos um certo receio. Já chegaram aqui pessoas: deixa eu ver como é que é a escolinha lá da Igreja Kids. Deixa eu ver o que é que eles estão falando. Teve um pai que disse, eu vou sentar aqui e vou ver o que é que vocês estão ensinando. Tá legal, porque pode ter um amorreu ali dentro e eu não estou vendo. Mas às 6, 7 horas, ou às vezes 8 horas que seu filho passa na escola, você sabe quem é que está afiando ele? Você precisa de oração, para que Deus te dê estratégia de você não ser enganado. Baseado nisso, eu dei só 2, 3, 4 coisinhas. Eu quero que você agora pense numa que eu não falei, e venha aqui à frente, e nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Só venha se tiver, se não tiver, ninguém vai...